escutei o barulho da freada de acidente, né? Eu virei imediatamente para trás e vi o corpo dele, estava dando cambalhotas no ar. Destruiu, né? A família, destruiu a todos. O outro que estava batendo pé vinha na contramão. De noite a gente escuta aí freada, realmente dá medo. Bota em risco aí a vida alheia. De acordo com o delegado, além do processo na justiça, a polícia abriu um procedimento administrativo pedindo a suspensão da carteira de habilitação de Fernando. Só que quase 9 meses depois, ainda não foi julgado. Ele chegou perto de mim na sexta-feira, que ele, quando ele não ia na academia, ele malhava em casa, né? Aí ele chegou tudo suado assim, falou assim, ele falou, mãe, vou tomar um banho e vou dormir. Ele dormia, era 8 horas da noite, para levantar cedo, né? Aí eu falei, por que eu não abracei ele aquela hora, né? Que se eu soubesse que eu não ia ver ele mais vivo, né? Que eu vi ele na sexta, depois vi ele morto no sábado. Eu tinha abraçado ele, então agora eu tô pedindo a Deus me sonhar com ele, para mim poder dar mais um abraço nele, mesmo que seja no sonho. Né? Porque ele era muito amoroso, muito carinhoso, com a família toda. Tinha uma poça de sangue assim, meu filho deitado lá, eu queria abraçar ele. Mas aí o policial falou, não pode não, porque ele está muito machucado. Mas eu queria nem seja abraçar ele morto, né? Mas eu queria abraçar ele. Aí ele não deixou, sabe? Mas aí eu fiquei, minha menina também falou, não, mãe, melhor não, porque estava machucado demais, ia ser uma cena para mim ficar lembrando o resto da vida, né? Aí eu não conseguia abraçar meu filho, foi o que eu queria. Nem que seja morto, eu queria ter abraçado. Então foi terrível, aquela hora eu fiquei desesperada mesmo. Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E antes de mais nada, começando esse programa de hoje, eu quero abraçar a família do rapazinho, do menino de 14 anos, torcedor do Cruzeiro, que foi atropelado e morto ontem na Avenida Antônio Carlos, se não me engano. Desculpe se eu falei errado. Ele foi atropelado e morto na Avenida Antônio Carlos quando ia para o jogo e, como virou costume já, né? O atropelador vazou, fugiu, deu linha. E pasmem, ao se apresentar hoje, depois de terem chegado a ele, os policiais civis chegaram a ele, vocês sabem o que o rapaz que matou o menino falou? Eu achei que eu tinha atropelado uma capivara. Pensem bem nessa frase. Se fosse o seu filho de 14 anos, a sua filha de 14 anos, o cara atropela, mata e foge, e ao ser detido, fala para o policial, eu não parei para socorrer porque eu achei que era uma capivara. Gente, estão entregando carteira nacional de habilitação para bípedes que não sabem a diferença entre um ser humano e uma capivara? Um cara que dirige um carro não sabe a diferença entre um adolescente e uma capivara? Bota a imagem do cara na tela. É esse cara aí. Este homem não sabe a diferença de um ser humano para uma capivara. Se vocês acham que é impossível, mas é possível que isso ocorra. Este homem atropelou e matou o torcedor cruzeirense de 14 anos de idade, e não parou para prestar socorro porque achou que tinha atropelado uma capivara. Eu não sei, é agressivo a gente falar, né? Mas se fosse uma anta dirigindo, talvez a anta tivesse reconhecido que não era uma capivara, né? Mas era um jovem, um moço bem criado, e ele não viu que era uma criança, que era um adolescente. Ele achou que era uma capivara. Sobre esses crimes no trânsito que deixam a gente engasgado, com vontade de tossir, que engasga mesmo, eu queria tossir. Eu tenho vontade de tossir, eu tusso mesmo, porque eu fico engasgado com essas histórias. Porque está faltando lei no Brasil.
Está faltando o cumprimento da lei no Brasil. Nossa lei é frouxa e ela não é cumprida. As famílias vivem sofrendo e eu não aguento mais falar de acidentes trágicos como esse. Eu gosto de falar de saúde, gente. Gosto de falar muito de saúde. Chegou o momento no nosso programa de hoje. Sabe por quê? Porque plano de saúde, plano, você conhece? Tem muitos por aí. Mas plano familiar, com odontologia, por apenas R$ 149,90, isso mesmo, R$ 149,90 é só na All Saúde. E não é por pessoa não, preste atenção, esse é o valor para a família inteira. Fica muito mais econômico, porque na All Saúde você tem consultas e exames em todas as especialidades médicas e até um posto de pronto atendimento exclusivo para você que é associado ao Saúde. E fica aqui, é pertinho da Praça da Estação, na Rua dos Caetés. Você pega o metrô, desceu, já está dentro, tá entendendo? Prontinho. É o melhor. E o melhor atendimento de urgência ou emergência de domingo a domingo, não para nunca. Quer mais? Na All Saúde também tem cobertura odontológica, com obturação, prevenção e até o famoso tratamento de canal. Tudo incluído. Então ligue agora. 3279-7000. 3279-7000. Liga, anota no papelzinho, copia aí da tela. 3279-7000. São muitas pessoas ligando. São muitas ligações a partir de agora, mas o pessoal vai te atender de pronto, vai anotar o seu telefone direitinho, você passa o seu número e depois eles retornam com mais tranquilidade para agendar a visita. Pensou saúde? Ligou All Saúde, 3279-7000, esse é o telefone. Bota a imagem daquela mãe que sofreu, ela veio aqui no programa, ela perdeu o filho atropelado na Raja Gabalha e ficou por isso mesmo. Esse foi o filho dela, o padeiro. 4h30 da manhã trabalhando, olha a irmã que lindo. O irmão estava trabalhando 4h30 da manhã. O rapaz voltou, a Érica ficou chapada, emocionada. O rapaz voltando da balada, pau! Matou. Mais uma vítima da violência no trânsito. Dr. Jair Stacanelli, o senhor que é psicólogo, eu não aguento mais tamanha impunidade. Pois é, Carline, boa tarde para você de casa, boa tarde para Dr. Ricardo, Carline, cidadão. Fico me questionando de todas as vezes que sentei aqui e clamei com equilíbrio, por justiça, por mudança nas leis. Sei lá, Carline, dá uma revolta tão grande. É muito orgulho estar do lado do meu amigo Dr. Ricardo. Obrigado. Mas a minha revolta me faz querer sentar ali do lado do cidadão Éder hoje, viu, cara? Porque você é a favor de pena de morte para essas pessoas? Não, de jeito nenhum. Mas que a lei precisa de ser mais dura para um sujeito que acha que matar um menino de 14 anos com a vida inteira pela frente do que matar uma capivara, né, cara? Atropelar Isso uma revolta capivara, a gente, cidadão, né? Éder, o senhor já tem quase 50 anos, passou dos 50. Passei dos 50, tenho 55 anos. Quando que o senhor aprendeu a diferença entre um ser humano e uma capivara? Ah, Carline, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. No máximo? No máximo, que eu vi isso na escola. Então, esse moço, o senhor acredita que ele confundiu? Não tenho condição nenhuma de alguém confundir uma capivara com um ser humano ou vice-versa, né? Só se o sujeito for mais que uma anta. Aliás, anta, como você bem diz, a anta reconheceria. É evidente que ele sabe que ele atropelou uma pessoa. Porém, hoje em dia, as pessoas estão com aquela situação. Atropela, corre. Atropela, corre. Foge do flagrante. Se apresenta depois. Se tiver embriagado, não sopra o bafômetro. Se tiver drogado, fica aí 48 horas, depois se apresenta espontaneamente, fala que vai, não vai. Essa confusão. Mas isso tudo, nós temos que entender o seguinte. O Brasil está sem comando. Não existe nada nessa porcaria de país, porcaria a nível de governo, que o país é maravilhoso. Nós temos aqui matéria-prima, nós temos clima, nós temos tudo que é necessário para uma pessoa sobreviver bem. E o que merece um atropelador? Existem atropelamentos e atropelamentos. Quem atropela, mata e sai com uma trajetória dessa, com uma desculpa nojenta dessa de falar que pensou que fosse uma capivara,
Pra mim, é uma pessoa que não dá valor à vida. A Brena Braz está aqui no Twitter dizendo o seguinte: Carline, se fosse uma anta dirigindo, tinha parado, porque ia achar que tinha atropelado algum parente. Com certeza. Teria parado. O doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Doutor Ricardo, boa tarde a todos. É inadmissível, né? Uma pessoa atropelar, matar e ficar solta, né? É inadmissível, Carline, não é? depende da situação, depende das situações. Quando nós discutimos uma vez a respeito de leis, a lei ela pode ser frouxa. Sim, tem pontos de lei que realmente são bastante frouxas as leis. Algumas, mas nós não podemos deixar nunca de dizer que, mesmo elas sendo frouxas, elas são devidamente aplicadas. Ou seja, quem aplica a lei, segue a lei. O fato da pessoa atropelar, fugir, apresentar depois, isso aí é um fato que o judiciário, a lei, não tem como fazer por onde a pessoa atropelar, parar e comparecer ou socorrer. A lei, ela não tem como atuar no caráter das pessoas. Então, quem faz isso é uma pessoa que não tem nenhum tipo de caráter. Não tem para o senhor, porque se a lei previsse, né, tivesse previsão de punição severíssima, eu duvido que ele fugiria. Eu duvido que beberiam, encheriam a cara e dirigiriam. Cidadão, não tem eu isso já não. acho que é o contrário. Duvido que iam bater pega na rua. Além dele não ter caráter, e não ele tem mesmo. foge, porque ele sabe que a lei vai prendê-lo. Ele sabe que a lei vai prendê-lo. É por isso que ele foge. Me mostre um atropelador nojento desses moleques, dessas imagens aí, ó. Me mostra um atropelador que esteja na cadeia. Ele foge porque ele na sabe cadeia. que não vai acontecer nada pra ele. É o contrário. Olha aí. Eu discordo. Isso é ser humano. Eu discordo. Isso aí é ser humano, um imbecil desse aí. Dele é questão de caráter. Caráter. Porque quem atropela, mas quem vê que atropelou, quem vê que atropelou, volta e socorre, é isso aí. Olha lá, olha lá. Meu querido professor Jairo, a débilzinha mental tá ali. Cai pra ver o que acontece. Desse homem. Não tem como. Mas a minha tristeza é de pensar o seguinte: o sujeito não bate a mão no peito e fala assim, olha, eu fiz uma manobra errada, eu estava correndo muito, eu estava com o celular na mão, eu de fato atropelei o menino mesmo, estou me apresentando aqui espontaneamente. Ele inventa uma desculpa esfarrapada em função da morte de um jovem. E é sempre a mesma desculpa, né, Éder? Assim, eu fiquei com medo do linchamento, era jogo do Cruzeiro, o menino estava com a camisa, eu corri porque eu pensei que os torcedores iam fazer alguma coisa comigo. Então, chamar a responsabilidade, valorização da vida, isso é o que não. Meu querido professor Jairo, por mais desculpa esfarrapada que qualquer elemento deste sem caráter apresente, você pode ter certeza que a lei vai atuar nele. Vai atuar coisa nenhuma. A lei só atua na vítima. O menino está morto, não vai voltar. E esse moleque vai estar dirigindo em pouco tempo. Para. Ora, que é isso, Ricardo? Blá, blá, blá de quem faz um tipo de ação dessa. Este homem vai ser processado. E daí? Não vai dar em nada. E vou dizer mais. E na fritada dos ovos, que vem? Ele deve estar preso. Tá. Ele deve estar preso. Tem um homem internado que foi vítima de um pega de bacana no Belvedere, né? A família está sofrendo. Né? Ele está internado, motociclista que estava numa rotatória ao lado de uma pracinha com crianças brincando e dezenas de casais fazendo caminhada. Tinha nego batendo pega no Belvedere. Quero ver a primeira reportagem que a Samara Costa fez contando esse caso do pega do Belvedere. Estas imagens mostram um dos veículos envolvidos no acidente totalmente destruído, prensado ao poste. A pessoa que fez o vídeo dá vários passos até chegar onde a moto do fazendeiro Gilvan Alves Brito, de 38 anos, foi parar com o impacto da batida. Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois veículos, um Citroën e um i30, disputavam racha pela rua Jornalista Djalma Andrade quando o motociclista foi atingido nesta rotatória. Quando todo Citroën, ele, a princípio, segundo testemunha, estava em alta velocidade e não parou na rotatória, vindo a colidir a motocicleta que estava
atravessando a rotatória. No carro de Fabrício Fonseca, de 27 anos, os militares encontraram esta câmera que estaria gravando toda a ação. O equipamento foi entregue à Polícia Civil e passará por perícia. O condutor do I-30, Fernando Santos Rangel, de 28 anos, não teve ferimentos. Ele negou ter participado do pega. Segundo testemunhas, é o veículo que estava fazendo racha com o Citroën. E ele foi convidado a comparecer ao Detran para prestar esclarecimentos. O fazendeiro Gilvan Alves Brito foi trazido para o Hospital João 23 em estado grave. O outro motorista que bateu o veículo na moto dele também ficou ferido. Ele foi encaminhado para um hospital particular de Belo Horizonte e não corre risco de vida. A esposa do motociclista, que prefere não aparecer, esteve no local minutos após o acidente. Lotado de gente caminhando, do lado de uma pracinha cheia de crianças. O outro que estava batendo pé vinha na contramão. 4 rapazes me procuraram lá, que eles estavam correndo, tiveram que fazendo corrida, né? Cooper, e aí eles tiveram que pular para o passeio, senão teriam sido atropelados. E ali não é um absurdo fazer pega em volta dos quarteirões. Madrugada inteira a gente escuta barulho infernal, infernal. Aí mais ainda, né, cara? A gente não conhece essas pessoas, né, assim, mas a cara de cinismo do sujeito, Você né, definiu bem. Ele Falta sorrindo. fiscalização. Fiscalização. Mas mesmo que tenha fiscalização, prende, bota, não tem lei que mantém um safado desse na cadeia. Como que uma pessoa pode estar dando gargalhadas na frente de uma câmera de televisão, sabendo que eles atingiram um pai de família, um ser humano que está à beira da morte no pronto-socorro? Agora, eu acho interessante o seguinte, a PM muito prudente, né, não fala que estava em alta velocidade, não. Mas a gente vê que o carro está esmagado e destruído no poste. Pedaço de carro espalhado pela rua afora. Será que ele estava andando a 20 km por hora? Ah, pelo amor de Deus, vamos falar rachado. Ô, cidadão, tava mesmo, tem que abusou ser, e aconteceu. O PM tem que ser, sim, contido. Porque para dizer sobre a velocidade, só uma prova, uma perícia técnica. Pois é, o PM por causa está dessas correto, bobagens, está correto. por causa dessas bobagens de ser politicamente correto, é que não tem resultado nas coisas. Vamos parar de brigar. Tô olhando aqui. Correto. Bobagem. Vamos parar de brigar? Tô olhando aqui pro meu relógio de pulso. 20 para as 2, né? 20 para as 2, relógio de pulso. Esse me lembra muito o relógio que meu avô tinha, né? Puxava aqui, deixava aqui. Ok, esse não cabe, tem que andar assim com ele, mas é fácil, é prático. Você tira ele aqui, vê a hora, é um relógio muito prático, é o relógio da verdade, é o relógio do TV Verdade. E esse é um trem bom, esse relógio é um trem bom demais. E pode ser assim, o pessoal do Twitter está ganhando muitos relógios. Inclusive os relógios de hoje, eu quero parabenizar a produção. Olha só que beleza. Ontem eles estavam todos na mesa, aqui, despencando. Os relógios hoje estão todos aqui. Ficou bonito esse troço, viu? Estou até chutando aqui. Ficou bonito esse troço. Hein? Ficou melhor assim ou não? Tá bonito esse troço. Então hoje nós temos 4 relógios, tá entendendo? Hoje nós temos 4 relógios. Esses relógios, será que esses relógios poderão ser seus? Será? Será? Nós vamos dar esse relógio, né? Ficou meio fuso horário, né, Carlinhos? Assim, ficou parecendo portaria de hotel, né? Mas você me autoriza, eu posso, então, né? Ou você vai dar o relógio hoje? Não. Você vai dar o relógio hoje, doutor Ricardo? Não. Cidadão vai dar o redondo hoje? Não, você pode dar aí à vontade. Então nós estamos com 4 redondos hoje. Nós estamos deliberando para você dar os 4 redondos. Então a hora redondos. que for dar, nós vamos dar de 4 já, porque já tem 4 hoje. Então nós vamos dar de 4 relógios de uma vez, que vocês merecem. Eu tenho quanto tempo ainda, meu diretor? Tenho quanto tempo? É porque aqui ninguém fala com a gente, então a gente tem que ir adivinhando o tempo, tá entendendo? Eu queria muito saber quanto tempo falta de programa no ar, mas ninguém fala. Deixa eu ouvir a Érica Machado, o recadinho da Érica Machado, por favor. A vida reúne tantos personagens, a vida explica tantos caminhos, a vida faz mágica com a nossa existência, a vida revela enredos, a vida e seus segredos. Vida e seus segredos sobre a vida, uma palestra maravilhosa que a doutora Érica Machado fará
no dia 28 de abril, aqui no Teatro Alterosa, é de graça. Nós distribuiremos os convites aqui no TV Verdade. Eu vou explicar como daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Porque agora o meu diretor começou a trabalhar e agora ele falou que faltam poucos segundinhos para o intervalo comercial. Até já.